Oi, gente, aqui é a Nath, do blog Nath Cavalcante. Nós estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio do Nath Terapia, nome que vocês escolheram para esse podcast. Então, acompanha aqui a gente que vai ter muita coisa legal, muita coisa bacana. E para você que não me conhece, eu crio conteúdo nas redes sociais. Eu falo especificamente sobre a minha jornada na luta contra a depressão e a ansiedade. Eu também tenho um trabalho de psicoeducação com os meus seguidores, ensinando eles um pouquinho das minhas experiências, compartilhando, defendendo sempre a ciência, auxiliando e orientando eles a buscarem ajuda médica, ajuda psicológica, porque esse de fato é o caminho para que a gente tenha mais qualidade de vida e uma vida mais funcional, tendo transtornos mentais. E hoje nós temos dois convidados aqui muito especiais, pessoas que já colaboram comigo no blog Nath Cavalcante sempre que eu preciso. E são eles aqui, Dr. Felipe Mourão, que é meu amigo, meu psiquiatra, e também o Bruno, que... Bom, eu quero que eles se apresentem aqui pra gente, eu não vou ficar falando, eu quero que eles se apresentem. Então vamos lá, meninos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu quero que vocês se apresentem aqui pro nosso público. Muitos já conhecem, mas eu quero que vocês se apresentem. Claro, para mim é um prazer estar aqui. É muito bom poder falar sobre esse assunto. A gente já falou várias vezes o tanto que é legal falar sobre saúde mental e divulgar a ciência para as pessoas de forma a deixar ela mais acessível a todos. Então, para quem não conhece, meu nome é Bruno, eu sou mestre em ciências e doutorando em farmacologia aqui na USP de Ribeirão Preto. E eu também desenvolvo um trabalho de psicoeducação e de divulgação científica, especificamente de neurociência no YouTube. Então, para mim é muito bom estar aqui e é um prazer. Bom, meu nome é Felipe Mourão, sou médico, formado pela Universidade Federal de São João del Rei, e eu agradeço bastante pelo convite, né? Eu também publico conteúdos nas redes sociais, sempre com o objetivo de desmistificar e facilitar, né? Porque a gente vê muito as pessoas reclamarem, né, que não entendem direito as condições delas de saúde mental, e eu trabalho com isso e agradeço bastante pelo convite para estar aqui conversando um pouquinho com vocês. É um prazer. E eu me sinto muito à vontade de estar com vocês, de conversar com vocês sobre esses assuntos. A gente já fez algumas lives no Instagram, e é sempre lives que são muito movimentadas, as pessoas fazem muitas perguntas, né? E algo que eu acho muito bacana de vocês, e quero falar aqui, dividir com o meu público, é que tanto o Felipe quanto o Bruno, eles não guardam conhecimento para eles. Eles querem divulgar isso, eles querem falar com a sociedade civil, devolver isso de alguma forma para a sociedade civil, tirando dúvidas. Porque hoje, quando a gente fala sobre saúde mental, é algo que nem todo mundo tem acesso. Então, não dá pra gente pensar só na nossa bolha. Eu tenho acesso a um psiquiatra, eu tenho acesso ao melhor tratamento, mas a maioria das pessoas não tem. Então, o nosso trabalho é tentar levar um pouquinho de informação para as pessoas, quebrar um pouquinho esse estigma que existe dentro da sociedade. E, meninos, é o seguinte, eu reuni algumas perguntas aqui, algumas dúvidas dos meus seguidores, perguntas que eu recebo praticamente todos os dias. Acredito que vocês também recebam muito, tanto das pessoas que vocês conhecem, quanto dos seguidores de vocês. E vamos falando, discorrendo aqui sobre essas questões. E algo que eu queria, uma coisa que as pessoas sempre perguntam para mim, né? Quais os sintomas mais comuns de depressão e ansiedade? Como eu posso identificar que eu estou com depressão e ansiedade? Bom, a primeira coisa que a gente pensa, né, em depressão é tristeza. Eu estou triste, logo eu estou deprimido? Não é uma relação direta, né? Mas realmente a gente pensa numa tristeza quando ela é muito prolongada e prejudica a qualidade de vida da pessoa. Mas a depressão em si, ela é um conjunto de sintomas. Ela não é o diagnóstico dela não é uma fórmula de bolo. Ela envolve a questão da tristeza, ela envolve em perder prazer pelas coisas que ela gostava antes, que é a anedonia. Ela pode mexer no peso, tanto fazer aumentar o apetite, engordar, quanto perder a fome a pessoa. Perder muito peso. O sono também está nos dois extremos. A pessoa pode perder o sono ou ter sono o dia inteiro, uma queixa muito comum que a gente ouve em consultório, né, da pessoa reclamar. Ter problemas de concentração, ter problemas de memória. Basicamente, esses são os mais famosos, né, que a gente acha no livro. Mas na vida real, na prática,
É muito mais complexo. Basicamente, a depressão é um transtorno que a gente diz que é de humor, que altera e prejudica a qualidade de vida de uma pessoa por pelo menos 2 semanas. Se você está triste ou com esses sintomas por uma semana e tem um motivo, por exemplo, morreu, faleceu uma pessoa que você gosta muito, a gente não pode considerar até esse momento uma depressão. É um conjunto de sintomas muito profundo que basicamente vai afetar a vida de uma pessoa por pelo menos 2 semanas. Então, se alguém tivesse sintomas por mais de 2 semanas, o ideal é procurar ajuda. Procurar ajuda médica. Muito importante. Quer falar alguma coisa? Não, eu fico pensando o tanto que é importante falar sobre essa questão de tempo, né? Assim como o doutor falou, porque muitas vezes as pessoas acreditam que se ela tá tendo um sintoma que aparentemente é muito grave, mas esse sintoma surgiu tem 1 dia, 2 dias e tem uma explicação, seja na vida pessoal da pessoa ou na vida profissional, isso tem que ser bem destacado, né? Que existe uma diferença em questão do tempo e o quanto impacta. Porque de forma aguda, naquela semana você pode estar muito ruim, mas na outra semana você pode melhorar. Agora, quando a pessoa de fato está desenvolvendo um quadro clínico de depressão, esses sintomas tendem a ser muito mais debilitantes e ocorrerem por mais tempo, né? E quanto antes ela conseguir procurar ajuda médica, maior é a probabilidade dela conseguir ter uma remissão desses sintomas. Perfeito. E quais são, perguntar agora para o Bruno, o Felipe também pode fazer, né, depois responder, quais são as principais causas da depressão? Existem fatores genéticos relacionados à depressão, à ansiedade, fatores ambientais, experiências que a pessoa vive que possa contribuir? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque isso é algo que as pessoas perguntam bastante. Essa é uma pergunta excelente, Nath. Eu acho que quem conseguir responder facilmente ganha o prêmio Nobel na tranquilidade. Fácil, fácil. Sim, a gente pode falar facilmente que existem inúmeras causas. A depressão, assim como a grande maioria dos transtornos psiquiátricos, ela é multifatorial. Então, a gente pode falar, sim, sobre alterações genéticas, principalmente em genes que relacionam com o controle da atividade do cérebro, né, controle das sinapses e tudo mais. A gente também pode falar sobre fatores ambientais, principalmente estresse. Estresse crônico é um dos fatores que mais está relacionado com o surgimento da grande maioria dos transtornos, mas aqui focando na depressão. A gente também pode falar sobre fatores como utilização de alguns tipos de medicamentos ou alguns tipos de substâncias específicas que podem induzir quadros depressivos, mas provavelmente a grande maioria das pessoas que é diagnosticada com depressão é uma junção de vários fatores. Então ela vai ter um fator ambiental auxiliando, um fator genético auxiliando e às vezes até um outro fator psicológico auxiliando que vai fazer com que ela desenvolva esse quadro depressivo. Os estudos até hoje não conseguem deixar muito claro como se a gente tivesse um marcador. Até hoje a gente não tem o diagnóstico igual acontece, por exemplo, com diabetes, né? Que a gente vai lá, faz um exame de sangue e fala, ó, se esse parâmetro aqui estiver acima disso, é diabetes. Com a depressão não é assim. O Felipe vai até falar melhor sobre isso. É um diagnóstico clínico, então é a expertise do médico de conseguir perceber que esses sintomas são relacionados com o quadro de depressão. Mas a gente sabe que o cérebro de uma pessoa que tem depressão e que tem outros transtornos psiquiátricos é diferente de um cérebro de uma pessoa que não tem esse transtorno, né? Digamos assim, entre aspas, saudável. E com base nisso, a gente está tentando entender o que poderia estar causando essas alterações de humor que são apresentadas no quadro depressivo. Bruno, tem um vídeo no seu canal que eu assisti outro dia falando sobre uma alteração, me corrige se eu estiver errada, acho que no desenvolvimento do cérebro das pessoas que viviam, as pessoas mais pobres. Uhum. E eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, pensando, me trouxe tantos pensamentos, tantas coisas. Queria que você falasse rapidamente sobre isso, porque acho que é muito importante as pessoas entenderem e terem acesso a essa informação. Claro. Bem, isso inclusive entra no assunto que a gente está falando sobre o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e a questão de fatores ambientais, porque se a gente for ligar isso tudo, a gente liga ao estresse. Né? Um fator muito importante para o desenvolvimento de transtorno psiquiátrico é o estresse, principalmente o estresse crônico, ou seja, o estresse que é mantido por muito tempo, 1, 2, 3 semanas. E, bem, a relação que os estudos têm demonstrado é que quando você
tá tendo o desenvolvimento do cérebro, na fase da infância até a fase da adolescência, é um momento muito vulnerável para alterações do cérebro. A gente tem um conceito que a gente chama de neuroplasticidade, que é um nomezão grande, mas simplesmente para falar que é a capacidade do cérebro de se adaptar frente às alterações que acontecem no meio. E essa neuroplasticidade, ela é muito aumentada durante essa fase. Até porque, se você for parar para pensar, quando a gente é criança, a gente precisa aprender muita coisa ao mesmo tempo. Sim. A gente precisa aprender a andar, aprender a falar, aprender a se relacionar com as pessoas. E durante a adolescência, mais ainda. Porque é o momento em que a gente começa a ter um comportamento social e que a gente vai adentrar na fase adulta para poder ter responsabilidades específicas. Então, o nosso cérebro está no momento mais vulnerável para o estresse. E aí, o que os estudos têm demonstrado é que a desigualdade social, especificamente os níveis de pobreza, estão relacionados com o aumento do estresse crônico. E aí esse aumento de estresse crônico precipita alteração no cérebro das pessoas. Então eles basicamente pegam grupos gigantes de adolescentes e separam com base em faixas etárias e também o nível de renda per capita das famílias e fazem análise de ressonância magnética. Uhum. Ou seja, eles veem como é que está ali a atividade do cérebro dessas crianças. E eles veem tanto com exames de ressonância magnética quanto com exames clínicos que existe uma maior probabilidade dessas crianças, que são crianças mais pobres, crianças que sofrem com problema de desigualdade social, de terem áreas do cérebro mais vulneráveis para gerar um sintoma psiquiátrico. Principalmente aquelas que estão relacionadas com sintomas depressivos e com sintomas psicóticos. E isso é muito interessante porque tem sido demonstrado em vários países diferentes. Aqui no Brasil ainda não tem um estudo específico assim, mas é de se esperar que provavelmente isso aconteça. E até o presente momento a gente só consegue dizer que provavelmente o fato do estresse vindo do fator ambiental, então a pessoa não tem acesso a uma alimentação adequada, a pessoa não tem acesso a uma segurança emocional, ela não sabe o que vai acontecer com ela na semana que vem, ela não sabe se ela vai se alimentar de forma adequada amanhã. Isso tudo, junto com alterações genéticas, vai fazer com que ela fique mais vulnerável. Mas deixando claro que é vulnerabilidade, né? Porque a gente sempre tem pessoa que vai falar, mas eu sou pobre e eu não tenho transtorno psiquiátrico. Você fala, calma, é que é mais vulnerável, não significa que todo mundo vá desenvolver. Igual você falou, um somatório, né, de Exato. fatores. E esse é um somatório muito importante. Exatamente. Social. Inclusive, entra na questão, né, da questão que essas pessoas têm mais dificuldade, inclusive, de diagnóstico. Nessas áreas mais remotas, mais afastadas, relacionadas à pobreza, infelizmente, se a gente for olhar os dados, essas pessoas têm menos acesso a médico, menos acesso a psicólogo, menos acesso a qualquer tipo de estrutura básica de atendimento, né? Porque não é que é uma doença totalmente que dá pra gente prevenir, mas existem fatores que a gente pode... É um somatório, igual o Bruno falou assim, brilhantemente. Então, se a gente conseguisse ter atuação na área da saúde ali, por exemplo, para evitar que pelo menos alguns fatores de risco fossem eliminados, a gente teria um desfecho melhor, né? Exato. Tem um estudo muito interessante porque no vídeo eu comentei sobre o que acontece no cérebro, mas tem um estudo que eu não coloquei no vídeo que eles fizeram exatamente essa ideia. Falaram, então tá bom, então desigualdade social causa isso aqui. E se eu alterar a desigualdade social, o que acontece? Então eles pegaram grupos de famílias diferentes e aí para um grupo eles tinham acesso a uma renda básica universal. Para outro grupo eles tinham acesso apenas a médicos ou uma equipe de saúde, e o outro grupo tinha acesso apenas à alimentação melhor. Adivinha qual grupo que estava melhor? Que desenvolveu menos, que teve menor probabilidade de desenvolver transtornos psiquiátricos. Qual? O de renda universal. Eles demonstraram que o fato de conseguir dar, eles davam, era em dólares, né? $200 de renda universal para a família, independente da família estar... no caso, geralmente eles davam para as mães solteiras, né? Só de você aumentar a renda básica universal e de você, no caso, garantir que a pessoa não precisa ter um estresse de saber se ela vai comer amanhã ou não, se ela vai ter acesso às coisas básicas amanhã ou não, já diminuiu bastante. Tanto a chance de desenvolvimento de transtorno psiquiátrico, quanto a relação de qualidade de vida e saúde mental da família. O fato de ter acesso às coisas mais básicas garantiu, de forma mais eficaz, que a pessoa
tivesse protegida contra o estresse da vida e que ela tivesse protegida de desenvolver esses transtornos psiquiátricos. Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente vê que os transtornos psiquiátricos, como ansiedade, o Brasil é o país que lidera a ansiedade no Brasil. Se a gente começasse a pensar em saúde pública, a gente teria que pensar o motivo do porquê que a gente lidera, né? A desigualdade social não dá para ser desvinculada desse problema. Sim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, Exato. só piora e pode... Não existe uma pesquisa direta, né? Mas dá pra gente pensar que tem total relação entre desigualdade e o Brasil ser o país mais ansioso do mundo. Exato. Provavelmente tem uma relação bem direta nisso. Se a pessoa não tem o que comer, como é que ela vai cuidar da saúde mental, né? A prioridade geralmente, principalmente, são mães solteiras, né? De cuidar dos filhos. Sim, como você vai ter saúde mental se você não sabe o que você vai comer amanhã? Exatamente. Se todos os dias é uma batalha, se você não sabe se no final do mês você vai conseguir pagar o seu aluguel, se você vai ter comida. E eu acho assim, o Bruno tá, né, na área de pesquisa, o Bruno é pesquisador, o Dr. Felipe tá ali na linha de frente. Eu sei que você já trabalhou na UPA, já Sim. trabalhou em locais, né, para atendimento de pessoas mais em estado de vulnerabilidade. Sim. E o que você percebia, Dr. Felipe, com relação a essas pessoas? Você acha que existia esse estigma? Existia alguma dificuldade sua nesse trabalho? Como você conseguia desenvolver esse trabalho com as pessoas assim, em situação de vulnerabilidade? Não é fácil. Uma das coisas que acontece, né? Já existe um grande preconceito na sociedade. Graças a Deus está diminuindo muito desde a pandemia. De que doença mental é frescura. Quando a gente chega nas áreas vulneráveis, nos pacientes que têm uma condição financeira mais difícil, estão desempregados, não tem como pagar aluguel, não tem nenhuma condição, muitas vezes eles sofrem pressão das outras pessoas de pensar: essa pessoa tá numa cama, tá deprimida, isso é drama, né? A pessoa tem que estar trabalhando, tem que capinar um lote, catar latinha, fazer qualquer coisa. Sendo que a depressão é uma doença que capacita, né? Em poucos anos vai ser a doença que mais vai tirar pessoas do trabalho. Então, assim, entra a própria questão da pessoa se sentir, aceitar que ela não tem que se sentir culpada de se dar prioridade, de atender, de cuidar. A gente vê muitas outras coisas também nessas áreas de vulnerabilidade. Até alguns anos atrás, a gente tinha poucas opções de tratamento. Uma das poucas eram os que a gente chama de tricíclicos, que é a amitriptilina e a fluoxetina. Passaram-se anos e anos, décadas e décadas, e o SUS não avançou nisso. A gente continua tendo poucas opções. Então, quem trata de qualquer problema de saúde mental, esquizofrenia, a depressão e bipolaridade, sabe que um remédio que funciona para mim, talvez não funcione para o Bruno, talvez não funcione para você, né? Então, essa pessoa que está numa área mais carente, ela primeiro tem que aceitar que ela precisa de ajuda, mesmo com a pressão dos outros. Ela tem que ter questão do acesso ao tratamento. Às vezes, o remédio que ela tem acesso, a fluoxetina, por exemplo, que é a que tem na maioria dos municípios do Brasil, não é eficaz para ela. E outra coisa muito triste que acontece, às vezes, a fluoxetina, a pessoa se adaptou bem a ela, mas não tem, falta. Fica meses e meses sem a medicação. Então, assim, e como que essa pessoa fica? Né? Às vezes é um psicólogo para o município inteiro. O município que eu moro, Tiradentes, em Minas, é um psicólogo que trabalha 20 horas por semana para atender uma cidade de 10 mil pessoas. E é uma cidade que, de contradição que embora seja muito rica, é uma cidade muito pobre ao mesmo tempo. Então, assim, o diagnóstico da pessoa é complicado e o tratamento também é muito complicado. É um desafio, assim, muito grande e muito triste, sabe? Nossa, o Felipe tá falando, eu tô com os olhos cheios de lágrimas, porque eu recebo muitos relatos, né, de seguidores que não têm condições de fazer tratamento. E a gente percebe que nas capitais, as UPAs, o CAPS, ainda funciona. Sim. Apesar de ter as suas dificuldades, funciona. Mas eu tenho muitos seguidores que moram em regiões mais afastadas dos grandes centros, nos interiores, no norte, no nordeste, até mesmo aqui no sudeste. E os seguidores me mandam mensagem: Nath, eu tô desesperada porque eu não tenho, a fluoxetina não tem aqui na UPA e só tem a 500 quilômetros aqui e eu não tenho dinheiro para comprar. Eu tô partindo o remédio, às vezes em 4, para poder tomar. Então, assim, você
ao mesmo tempo, eu fico me sentindo de mãos atadas quando eu vejo essa situação, porque eu não tenho condições de ajudar todo mundo como eu gostaria, eu ajudo como eu posso. E aí eu fico pensando, né, o quanto falta ainda investimento nas políticas públicas quando a gente fala sobre doenças mentais. Porque só quem tem, como é o meu caso, né, o Bruno também tem, que sofre de depressão e de ansiedade, sabe o quanto é desesperador você ficar sem a medicação. Então, já aconteceu comigo, meus seguidores sabem disso, de eu ficar, nossa, estava desempregada, nossa, não tenho dinheiro para comprar medicação, como é que vai ser? Então, você ficar naquele desespero, então você vê, as pessoas às vezes querem se tratar, mas elas não têm condições. E aí, o que acontece? Ela para de tomar o remédio, ela vai entrar em crise. Aí, ela fica, sei lá, 1, 2, 3 meses sem tomar medicação. Aí vai começar tudo de novo, ao tratamento, aí passa mal, aí tem que faltar no trabalho. E aí afeta tantas áreas da vida, são tantas camadas, aí começa aquela irritabilidade, aí briga com os filhos, aí briga com o marido, ou acontece também dos homens, né? Eu tô falando mais das mulheres porque o meu público, a maioria é de mulher. E eu acho que o maior número de pessoas com transtorno mentais são mulheres, né? Eu queria aproveitar já esse gancho e fazer uma pergunta pro Bruno, que o Bruno, eu sei que ele trabalha lá tá fazendo o doutorado dele em farmacologia, tratando lá dos psicofármacos? Isso. Gente, eu confundo os nomes. Tem muitos seguidores que falam assim pra mim, Nath, eu tô tomando a fluoxetina, normalmente esse público, né? E a impressão que eu tenho é que a medicação não está mais fazendo efeito. Eu tô tomando a dosagem máxima e eu continuo tendo crises, parece que não faz efeito. Isso existe, Bruno? A da medicação deixar de fazer efeito? Sim, na verdade é bem comum, principalmente no controle dos transtornos de humor. Isso geralmente acontece muito com pacientes que já têm uma predisposição a serem refratários, ou seja, que têm predisposição a terem dificuldade de se adaptar aos medicamentos. E geralmente, o Dr. Felipe vai falar até melhor, os médicos tentam, quando chega nesse limite, está no máximo de dosagem e a pessoa não está melhorando, ela estava melhorando, e ela, digamos assim, ela começou a se adaptar com a medicação, eles vão começar a tentar outras medicações próximas ali da que ela já estava se adaptando, que ela já tinha tido uma boa resposta, para tentar voltar a ter resposta. Eu vou te dizer que, infelizmente, até o momento a ciência não sabe exatamente por que isso acontece. A gente acredita que existem várias hipóteses para explicar tanto como os medicamentos funcionam, como por que isso acontece. É muito provável que a maioria dos antidepressivos, eles funcionam alterando aquele conceito que eu falei anteriormente, né, de plasticidade cerebral. Então, anteriormente a gente acreditava que os antidepressivos, eles atuavam, o principal foco deles, digamos assim, era atuar sobre sinapses específicas do cérebro, ou seja, comunicações de neurônios específicas, mas a gente descobriu que o principal efeito deles, na verdade, é o que eles fazem com o cérebro como um todo, que é aumentar essa plasticidade cerebral. Então, é provável que você chegue num limite de alteração de plasticidade cerebral em que a partir daquele momento, o medicamento não consegue mais sustentar aquele nível de plasticidade. E aí você começa a ter uma readaptação, uma diminuição do seu cérebro de responder àquele medicamento. E aí é provável que você tenha que adicionar outro medicamento, ou às vezes trocar de medicação, para garantir que a pessoa volte a ter essa remissão. Que é o que geralmente os psiquiatras fazem. E o que é feito, Dr. Felipe, nesse tipo de situação? Quando o paciente volta para você falando, olha, a impressão que eu tenho é que a medicação não está fazendo efeito, continuo tendo muitas crises. Como você toma essa decisão de incluir alguma outra medicação? Tem um período? Como funciona isso? É muito complexo, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a medicação, comecei a tomar, por exemplo, e não fez efeito. Há quanto tempo você está tomando? Tem que ser essa modificação, né, a neuroplasticidade, como o Bruno falou, é pelo menos 3 semanas, alguns até mais. Antes disso, é muito difícil a gente ver uma eficácia na medicação. Então, quando o paciente realmente chega, ele teve uma melhora clínica, mas chegou para mim e falou, Felipe, não tá legal, as minhas crises estão piorando, eu tô ficando só na cama, as coisas que tinham melhorado antes, desandou tudo de novo. A gente tem que tentar fazer, primeira coisa que a gente pode fazer, a gente tem 2 opções. Vamos supor, eu já me dei bem com a sertralina e uso hoje uma dose de 50 miligramas. Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, passar para 100 miligramas, a dose máxima é 200.
Então, a gente aumenta a dose da medicação, espera as 3 semanas e eu convido o paciente a remarcar, né, marcar uma consulta em 3 a 4 semanas, para a gente avaliar de novo. Não tendo eficácia a medicação no paciente, a gente vai trocar. Aí que entra o problema. Trocar remédio é uma coisa assim muito individual. É aí que entra a questão de ter acesso à medicação. Por quê? A gente olha, inclusive, os efeitos colaterais do paciente. Por exemplo, alguns remédios geram um ganho de peso altíssimo. Então, se é uma pessoa que tem uma diabetes, usa insulina e está com um peso assim que está prejudicando a qualidade de vida dela, não estou falando nada de estética, tá? Estou falando questão de saúde mesmo da pessoa, a gente tenta evitar uma medicação que leva a um ganho de peso muito grande, como a amitriptilina, a mirtazapina, por exemplo. Né? Já se é um paciente que está muito cansado, muito desanimado, com muito sono durante o dia, e ao mesmo tempo quer parar de fumar, por exemplo, a gente entra com uma bupropiona, por exemplo. Então é uma coisa muito individual. Para a gente trocar a medicação, a gente tem que avaliar os efeitos colaterais, os sintomas que a pessoa está sentindo. E se você me perguntar, tá, Felipe, você olhou tudo isso, é garantia que vai dar certo? Infelizmente não. A psiquiatria é meu sonho, eu acredito, né? Não sei o Bruno. O meu sonho é a psiquiatria ter um exame, que a gente faça um diagnóstico, um exame de imagem, uma ressonância, e que a gente consiga fazer um exame também de sangue e fale, não, a Natália, para ela é bom a sertralina. Para o Bruno, é bom a venlafaxina. Só que a gente não tem esse caminho. É um tratamento muito individual, envolve o apoio da família, envolve a rede de apoio da pessoa e conseguir convencer essa pessoa a insistir no tratamento. Porque, assim, a taxa de pessoas, Nath, que desistem, pensam, eu já estou no meu 3º e 4º remédio, então nada funciona para mim. E, às vezes, o próximo seria o remédio, que é devolver a qualidade de vida, voltar essa pessoa a ter a vida que ela tinha, que a gente diz que é a pré-mórbida, né? Que é voltar a ser a Natália de antes de ser a Natália com depressão, por exemplo. Então, assim, é uma escolha muito difícil, mas tem um caminho, a gente consegue. E eu quero falar aqui como paciente, né? Da importância, eu sei que às vezes quando a pessoa que está ouvindo isso, está assistindo, pode falar, nossa, isso é desanimador. É desanimador escutar isso, porque eu achei que eu ia tomar uma medicação e ficaria bem de forma rápida. Nem sempre é assim, né? Então, eu acho que a medicação hoje, e junto com a psicoterapia, que é extremamente importante, que a gente vai falar também sobre isso, ela me trouxe mais, ela me permitiu ter uma vida funcional. Às vezes eu falo, não sou a Natália que eu era antes, ok, mas eu tenho uma vida funcional, eu consigo fazer as minhas atividades. E aí eu vou valorizando aquilo que eu consigo fazer dia por dia. Eu penso que eu estou construindo ali um muro e cada dia eu vou colocando um tijolinho. Se eu desistir de colocar um tijolinho por dia, não vai adiantar nada, mas ao longo do tempo, construindo essa parede, esse alicerce, isso vai me fazer bem. Tanto que eu fiquei 2 anos sem ter crise nenhuma, em remissão. 1 ano sem tomar medicação. E aí aconteceram, óbvio, alguns fatores que acionaram essas dores internas e eu comecei a ter crises novamente. Mas eu falo para as pessoas, não desistam. Porque se com o tratamento tá ruim, você pode ter certeza que sem o tratamento vai ser muito pior. Exatamente. E ressaltar a importância da psicoterapia, que ela traz pra gente uma... Eu penso muito que a depressão, a ansiedade, os transtornos mentais, né? É como se a gente fosse um trem desgovernado, que a medicação vai trazer você para o eixo e a psicoterapia vai ajudar você a se manter no eixo. Qual o caminho, qual a estação que eu preciso chegar, né? Então, você não vai ficar ali fazendo, né, pensando aqui no metrô de São Paulo, fazendo um monte de baldeação, para onde eu vou? A psicoterapia, ela te ajuda você, é uma bússola que fala, olha, você precisa ir para tal local, é ali que você precisa chegar. Então, as duas coisas precisam andarem, as duas coisas precisam estar juntas para uma melhora. Falo por mim como paciente, né, que é algo que tem me ajudado muito ao longo desses últimos
nesses últimos anos. Ô, Nath, isso inclusive é comprovado cientificamente, né? A gente tem pesquisas, né, Bruno, de altíssima qualidade que comprovam que a eficácia do tratamento com remédio e terapia com psicólogo é o que a gente diz que é o padrão ouro. O que é o padrão ouro? É o melhor que existe dentro da medicina. E uma coisa assim sobre o psicólogo, ele também é uma questão que é parecida com o remédio. Talvez eu me consulte com o melhor psicólogo do Brasil, no sentido daquele que é o mais caro, é o mais famoso. Para mim, talvez ele não seja bom, mas para você seja maravilhoso. Quer dizer que o profissional é ruim? Não. Né? Eu brinco com os pacientes que o psicólogo é tipo match do Tinder, né? Então, assim, mesmo? às vezes você passa por 1, 2, e no terceiro é aquele que você consegue ter uma conexão, consegue se abrir, é aquele que vai te ajudar a limpar aquele cenário que está todo sujo, que está todo bagunçado, né? Então, assim como um remédio, não tem o psicólogo certo para você, né? É um pouco de tentativa e erro, mas quando você acerta é algo assim brilhante, né? Porque a terapia com o psicólogo é aquela coisa que é longitudinal, ela vai te acompanhar ao longo dos meses, talvez até ao longo dos anos, né? Então tem que ser alguém que você confie totalmente, você se sinta à vontade para conversar. Eu queria entrar num assunto que também é bem delicado, e é um assunto muito questionado pelos meus seguidores, pelo meu público, que são sobre, a gente já começou a falar sobre os efeitos colaterais das medicações. Então, as pessoas têm muito medo. Então, muitos seguidores me mandam, seguidores, amigos, familiares, né? As pessoas, Nath, fui no psiquiatra e ele me passou determinada medicação. Eu li a bula e estou com medo do que pode acontecer comigo, eu não quero engordar, eu não quero ficar com aquela sensação de lentidão. Então, as pessoas têm muito medo dos efeitos colaterais. Outra coisa que eu também já quero aproveitar e incluir, as pessoas reclamam muito dos efeitos colaterais da falta de libido. Muito. Tomei medicação, Nath, tô com falta de libido, vou parar de tomar medicação por isso. E eu sempre falo, amigos, todas as dores que vocês tiverem com relação à medicação, não tenha medo de perguntar para o seu psiquiatra. Anota no bloco de notas as suas dores, os seus questionamentos. Quando você retornar na consulta, fale para ele. Não precisa ficar sofrendo com falta de libido, ficar sofrendo, eu tô com muita fome ou perdi o apetite. Leve tudo isso pro teu médico. Tô com excesso de dor de cabeça, tô com... Espera, quantas vezes no mês você teve aquilo, né? Isso é algo que eu costumo fazer, funcionava para mim. Então, eu fazia ali um diário. Isso também, minha terapeuta que me ajudava. Nath, faz um diário daquilo que você está sentindo. E aí, quando você voltar no seu psiquiatra, leva tudo. Que aí que às vezes você tá com dor de cabeça na primeira semana, na segunda você não tem mais. E às vezes nem era daquilo, porque a gente também costuma pensar que tudo é por conta da medicação. Tudo. Tudo que aconteceu comigo, nem às vezes não é. Eu falo isso como paciente, como alguém que já vivenciou isso. E um exemplo que eu gosto de dar para os meus seguidores é sobre uma medicação, Bruno também pode até falar, que é o amoxicilina com clavulanato. Gente, eu tomo aquela medicação, quem toma sabe como a gente fica. Eu fico péssima, eu fico com dor de barriga. Parece assim que eu vou morrer quando eu tenho que tomar amoxicilina com clavulanato. Mas eu continuo tomando, porque eu tô com a garganta inflamada, porque eu estou com febre, porque eu estou, assim, podre. Então, você tem que tomar. E muita criança também toma essa medicação, né? Da última vez que eu tomei, eu falei no Instagram, várias amigas, meu filho toma, quando meu filho tomou essa medicação, ficou muito mal. E a gente não deixa de tomar. Aí eu penso, por que a pessoa, quando começa a tomar um antidepressivo, um ansiolítico, ela tem uma dor de barriga, ela tem uma dor de cabeça, ela para de tomar? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta excelente, né? Eu também me pergunto todos os dias, na verdade. Eu já discuti muito isso com os meus colegas. A gente sempre fica tentando conjecturar alguma coisa que poderia explicar, mas eu acredito que seja o seguinte: ainda há uma separação muito grande na cabeça das pessoas entre o que é do corpo e o que é da mente. E aí, eu acredito que, em parte, isso faz com que as pessoas acreditem que as medicações que tratam as coisas da mente são medicações diferentes ou têm coisas diferentes das medicações que tratam coisas do corpo. E, além disso, você percebe que, como você falou,
a gente começa a prestar mais atenção nos efeitos, nas coisas que estão acontecendo e associar elas a algo que a gente fez diferente. Porque nós não somos seres que entendem muito bem de probabilidade de forma natural. Então, eu gosto muito de falar sobre, por exemplo, o caso de resfriado, né? Resfriado é uma coisa comum, é uma doença super normal, todo mundo tem, e ela vai melhorar com qualquer coisa que você fizer em 7 dias. Você pode tomar o chá com limão, vai melhorar. Você pode tomar vitamina C e vitamina D, vai melhorar. Você pode beber água alcalinizada, você vai melhorar. Por quê? Porque você vai melhorar em 7 dias. Só que a gente tem a tendência de acreditar que qualquer coisa que a gente fizer que na nossa cabeça tem relação com a melhora, então aquilo causou a melhora. A gente não é muito acostumado de pensar que a melhora pode ser espontânea. E a mesma coisa acontece com doenças. A piora pode ser espontânea. A pessoa pode estar bem dos quadros depressivos e de repente piorar. A pessoa pode estar bem da libido e de repente piorar. E não necessariamente é a medicação que está causando isso. É claro que é um pouco confuso a gente conseguir separar essas duas coisas, o que pode estar causando, o que não pode estar causando. Mas geralmente, quando é algo mais aleatório, esse sintoma não vai se perdurar por muito tempo. Por isso que você falou sobre o diário é muito importante mesmo, porque se for uma dor de cabeça que o medicamento está causando, e é especificamente ele que vai continuar causando, ele não vai ficar... A pessoa não vai ter uma semana de dor de cabeça e depois vai parar. Ela vai ter enquanto ela continuar tomando a medicação. Então, realmente é muito complicado essas questões de efeitos colaterais. Agora, o meu ponto, o que eu imagino que faça com que as pessoas prestem mais atenção nisso, é por vulnerabilidade. Se você for parar pra pensar, a pessoa já está vulnerável psicologicamente. Ela já está ou ansiosa, ou depressiva, ou com algum sintoma que faz com que ela se sinta mais desgastada, mais vulnerável. E aí, com isso, ela vai reparar mais facilmente em coisas que talvez ela não repararia. Porque a gente tem coisas no dia a dia, assim, eu tô andando, eu tô com uma leve dor de cabeça. Às vezes é só falta de água. Exatamente. Mas se você começou a tomar uma medicação, você vai falar, não, é a medicação que tá fazendo eu tomar. E eu não tô aqui dizendo que as medicações não causam efeitos colaterais. Só que elas não causam da forma como as pessoas imaginam. Você falou sobre ler bula, né? A minha família também faz essas Não coisas. façam isso em casa, pelo amor de Deus. Lê a bula e acha que vai ter aquilo tudo. E aí eu preciso explicar que bula, gente, é uma questão de probabilidade. A gente não faz isso com quase nada na vida. Ninguém vai pegar um avião e falar, a probabilidade de você cair nesse avião é tantos %. A gente não faz isso. A gente não vai comprar uma coisa no mercado e a pessoa fala, a probabilidade de isso aqui estar infectado é tantos %. Mas a medicação é assim, porque a Anvisa, ela deixa claro que você precisa colocar lá a taxa, a probabilidade daquele efeito colateral acontecer. E aqueles efeitos, eles não são nem explicados pelo medicamento em si. Quando a Anvisa vai colocar na bula, pede para as indústrias colocarem na bula, são efeitos colaterais autorrelatados. Então, às vezes, o medicamento é para dor de cabeça e ele pode causar dor de cabeça. Aí a pessoa fala, mas como que isso acontece? Porque, na verdade, alguma pessoa num estudo falou que tinha dor de cabeça, então eles relataram. Eles colocaram. Só que a maioria dos efeitos colaterais é de incidência muito baixa. Quando tem uma incidência relativa alta, digamos assim, 10% das pessoas, 15% das pessoas, isso fica bem claro na bula e isso já deve ser relatado pelo médico. Então o médico vai falar, se você começar a sentir isso, isso, provavelmente é um sintoma da medicação. Só que dentro das medicações psiquiátricas, a maioria dos efeitos colaterais são em níveis bem menores do que a maioria da galera esperaria ter. A gente pode falar de outros medicamentos, vou dar um exemplo meu. Eu falo que eu quase nunca tenho efeito colateral de medicamento. Porque eu estudo o negócio, eu falo, eu sei o que é e o que não é. Mas eu já tive efeito colateral de medicamento e eu descobri depois que a realidade é um pouco complicado. Porque eu tive uma dor de dente e eu descobri que eu tinha quebrado o siso. E eu tava com uma dor horrível. E aí até chegar lá, fui no pronto-socorro e eles falaram, o máximo que a gente pode passar um tramadol. Eu falei, não, beleza, então eu vou tomar tramadol. Só que eles falaram assim, você tem que tomar no máximo uns 2 dias. E eu tava com uma dor insuportável. Eu falei, vou tomar uns 4, 5, não tem problema. O farmacologista esqueceu que não podia, né? Nath, 3º dia eu não conseguia levantar da cama. Porque o efeito colateral dessa medicação é justamente visão turva, hipotensão, causar diminuição de pressão arterial e enjoo.
Então eu levantava da cama, eu caía no chão. Gente, ele é especialista em medicamentos, né? Ele tá fazendo doutorado nisso. Então, pra vocês verem como são as coisas. Exato, acontece. E aí, depois que eu fui pesquisar, eu falei, gente, será que isso aqui é muito comum? E aí eu fui entender que, na verdade, na bula mesmo tá escrito que você tem que tomar poucos dias, que é mais disso. 30, 40% das pessoas sentem isso aqui, que dependendo da forma como você toma, você vai ter esse tipo de problema. E aí eu fiquei pensando, nossa, se a gente tivesse medicamentos psiquiátricos que fossem desse jeito, o pessoal ia ficar completamente pior do que já tá agora, né? Mas é isso, não é tão complicado quanto parece ser. Não tô diminuindo a dor de quem sente efeito colateral, mas só dizendo que não acontece com tanta frequência quanto a gente ouve na internet e que provavelmente muitos desses casos são alterações normais, né, do curso da doença mesmo. Sim, e realmente que se a gente for observar, é que a maioria desses sintomas, a grande maioria mesmo, some em 7 a 10 dias. Então, assim, o que falta muitas vezes é alertar o paciente. Isso, olha, realmente, você está tomando a medicação X, ela pode talvez te dar um pouco de diarreia, um pouco de dor de cabeça, né? A gente fala os sintomas mais comuns, mas tem uma grande parte dos pacientes não sente nada. Nada, nada, nada. Mas explicar que é como se o seu corpo se acostumasse com essa medicação, né? Ele levasse um susto, ele nunca viu essa medicação. Aí ele sente alguns efeitos colaterais. Depois de 7 a 10 dias, o seu corpo é como se ele se acostumasse com esse remédio. Então, em teoria, você ou vai diminuir muito esses sintomas, ou então eles vão sumir, esses efeitos colaterais. Mas, assim, realmente seria hipocrisia falar que eles não têm, né? Igual realmente essa questão da libido que você falou, é algo que é muito frequente no consultório. Tem aqueles que aumentam mais, diminuem mais e aqueles que diminuem menos, mas infelizmente é uma coisa que afeta muito. Quer dizer que a pessoa, agora eu tomo remédio, eu estou condenado a virar um monge, não posso mais ter vida sexual. Não, muito pelo contrário, né? A gente tem inúmeras estratégias. Troca de medicação, tentativa de outras medidas também que possam aumentar o libido desse paciente, dosagem de hormônios, assim, não é uma sentença, né? Eu estou tomando um remédio, quer dizer que agora eu não tenho mais vida sexual ou algo do tipo. Existem caminhos e caminhos, mas o mais importante, né, é ter um diálogo bem sincero, tanto entre o profissional quanto o paciente, sabe? Ele não, igual você falou no começo, o paciente não, você falou que fala, né, com os seus seguidores, você não tem que ter vergonha de contar. Tô sentindo, tá me dando diarreia e eu tô passando muito aperto, a minha libido foi no chão. Tem solução. Tem um caminho. Realmente tem coisas que a gente vai ter que acostumar, vai ter que adaptar a uma nova realidade, a um novo normal, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai perder qualidade de vida. E tem alguma estratégia que as pessoas, os pacientes podem usar para diminuir esses impactos? Algo que vocês sugerem? Tô com muita dor de cabeça. Alguma coisa que ele possa fazer para diminuir ou não tem mesmo o que fazer? Tem que esperar passar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, realmente ver, igual o Bruno falou, às vezes você tem uma dor de cabeça e é falta de água, né? A gente tem que ver se não é o que a gente disse que é uma causa orgânica, né? Porque tem algumas dores de cabeça, por exemplo, a cefaleia é o nome da dor de cabeça, o nome médico, cefaleia tensional. É aquela dor de cabeça da tensão mesmo. Você tá no trânsito de São Paulo o dia todo, o seu chefe te estressou no trabalho, né? Aquelas metas sem fim. Então, sim, você pode ter uma dor de cabeça, não quer dizer que é o remédio. Então, primeira coisa, a gente afasta o que a gente diz que são as causas orgânicas. Ok, não é uma causa orgânica, é realmente a medicação que está te causando isso. Né? A gente pode tentar amenizar, pode-se sim usar a medicação em último caso, uma dipirona, por exemplo, durante alguns dias até esse período de adaptação, né? Tentar atividades que possam te relaxar, atividades de respiração, atividade física ajuda bastante nesse momento. Mas, infelizmente, alguma minoria dos casos, Nath, a pessoa realmente não vai se adaptar à medicação. Aí a gente troca o remédio. Não é algum problema, assim, né? Você vê alguma coisa diferente, Bruno? Não, eu consigo imaginar somente dessa forma mesmo. Até porque foi o que a gente falou, né? Essa separação entre o que é o efeito adverso, o efeito colateral, e o que é uma coisa natural da pessoa sentir é muito confusa. Então, eu acho que, inclusive, talvez isso até seja um ponto para um psicólogo trabalhar bem,
que parte disso talvez seja muito autoconhecimento, né? Eu conseguia tranquilamente saber que o que aconteceu comigo foi o medicamento, porque eu sei como é que é eu sem medicamento e eu com o medicamento, e era mais simples, né, de você identificar. Mas, igual eu falei, com essas coisas como dor de cabeça ou alteração de libido, precisa sempre... Você tem que se conhecer, né? Porque aí, se você se conhecer melhor, você vai saber, não, isso aqui tá muito anormal. Não é uma dor de cabeça que eu já tive outras vezes. Não, isso aqui tá estranho. Mas é claro que é tudo uma conversa, né? Sim. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta pro Dr. Felipe. Porque eu fico pensando muito sobre isso, porque a gente sabe que tem um efeito placebo, que seria o efeito de a pessoa acreditar que uma coisa vai fazer melhor pra ela e aquela coisa, de fato, tem alguma melhoria positiva. E a gente tem o nocebo, né? Que seria o contrário, que seria a pessoa acreditar que algo vai acontecer de ruim e ela sente sensações ruins. A minha dúvida será que existe algum estudo? Isso eu não vou saber mesmo. Mostrando que se o médico ele realmente for 100% aberto com o paciente e contar tudo que pode acontecer com ele, será que diminui ou aumenta a aderência do paciente ao tratamento? Então, não tem nenhum estudo, eu pelo menos nunca vi um estudo, mas o que eu posso falar da minha prática clínica, o que os meus colegas médicos falam também, é que aumenta a adesão. Você ser 100% sincero com o paciente, Caramba. sabe? De falar com ele, olha, realmente, uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte, Bruno, perguntar... O que você já ouviu falar sobre a sua condição, né? Eu vou falar qual seja, depressão, ansiedade, e sobre o remédio. O que é seu medo? Geralmente, né, o medicamento vicia, minha vizinha falou que eu vou ter dor de cabeça. Minha tia falou que eu não vou conseguir dormir, né? Então, assim, a primeira coisa é tentar entender o que passa na cabeça do paciente. Uhum. O que é o medo dela, né? Porque, às vezes, para mim, assim, nossa, eu fico pensando... Essa medicação causa uma perda de libido enorme. Aí você vai conversar, é uma pessoa que não tem vida sexual, nunca teve, não tem interesse de ter, por exemplo. Então, isso é importante para a pessoa? Não é importante, né? E quando você vai conversando, né? Por isso que é importante uma consulta, você entender o paciente, Uhum. né? Como que é o padrão de sono dele, quantas horas ele precisa dormir, e você ser sincero com ele. Realmente, olha, esse remédio... ele pode dar sono, muito sono. Então, vamos ter o período de adaptação, né? Isso tende a diminuir. E eu sempre pergunto, o que é melhor? Você ter um efeito colateral por 7 a 10 dias ou continuar triste, ansioso, com a qualidade de vida lá no chão pelo resto da sua vida? Então, geralmente, a pessoa pensa, não, calma, eu vou aguentar esses dias pensando que esse remédio... vai me ajudar, né, a ter uma melhora, a ser uma luz no fim do túnel. Uhum. Então, assim, eu não conheço nenhum estudo, mas o que eu vejo na prática, né, não tem nível de evidência na ciência, mas tem nível de evidência Felipe aí de ver na prática. É que você ser sincero mesmo com a pessoa, funciona. E às vezes a pessoa vai chegar e falar, eu não vou tomar esse remédio. Acontece, eu não vou tomar, né? Mesmo você explicando tudo... Então, assim, o diálogo tem que ser aberto, porque senão fica um faz de conta, sabe? O profissional finge que acredita que o paciente vai tratar, né? E o paciente finge que acredita no que o médico falou e não vai tomar o remédio. E não vai tomar um remédio. Algo que eu acredito no que o Felipe, para mim, funciona. Eu acho que é muito melhor, como paciente, você saber quais são os sintomas e o que você... Eu penso no seguinte... Se eu tô indo para uma guerra, eu preciso conhecer meu inimigo. A mesma coisa que quem gosta de futebol, né? Eles não estudam o adversário para entender quais são as estratégias. Como eu vou para uma guerra, como eu vou para uma luta, se eu não sei contra quem eu tô lutando? Então, se você sabe o que você vai enfrentar, a mesma coisa pensando num tratamento de câncer. Você já sabe quais são os efeitos colaterais de um tratamento para câncer. Então, você já se prepara, você já sabe que você vai ter que cortar o cabelo. Você já sabe, então já vou comprar os lenços, vou comprar uma peruca, vou comprar, sei lá, qualquer coisa. Imagine se a pessoa não soubesse. O susto que ela leva de repente, ela começar a ver que ela está perdendo peso, que ela tá ficando um pouquinho com uma aparência mais apática, que ela tá perdendo o cabelo. Então, eu acho que, para mim, é algo que eu falo muito também para os meus seguidores, saiba contra quem você está lutando. Entenda a doença, aceite a doença, porque você sabe, não dá para dizer para as pessoas, olha, no meu caso que eu tenho ansiedade, né, crise de pânico.
apesar de estar controlado, né, de eu fazer o tratamento, eu sei que eu posso ter algum episódio a qualquer momento. Então, eu tenho que estar preparada para isso. O que eu vou fazer no momento que eu tiver uma crise de pânico? Se eu tiver uma crise de pânico na rua, eu vou ficar desesperada? Não, pera um pouquinho. Vou fazer meus exercícios de respiração. Tenho aqui o meu tarja preta, Rivotril, Alprazolam. Vou tomar, vou parar, sentar em algum lugar. Vai passar. Porque se você ficar desesperado, mas é porque eu sei contra quem eu estou lutando. Então, eu acho que isso é muito importante. Para mim, é algo que funciona muito, porque eu sou uma pessoa muito visual, assim. Então, eu já imagino, contra quem eu tô lutando? É isso, vou ficar bem. Entra muito no que o Bruno falou, de se conhecer, né? Você Sim. se conhece. Isso é uma coisa que é muito comum que a gente vê no paciente quando ele está tratando de síndrome do pânico, Nath. Que eu sempre alerto pro paciente. O que aconteceu das outras vezes que você teve pânico? Durou para sempre? Não. A pessoa, quando ela se conhece, ela inclusive sabe que aquilo vai passar. Ela aprende a lidar com aquilo. Igual você falou, você anda com a medicação, né? É muito comum, o paciente às vezes até brinca comigo. Eu gosto de ter o Rivotril sublingual, né? Na bolsa, e ele fica até perder a validade. Mas só de eu saber que ele tá lá na minha bolsa, tá no meu bolso ali, eu já fico mais tranquilo. Eu já sinto uma segurança, né? E isso de conhecer o seu inimigo é muito comum, inclusive. Dando um exemplo, agora a gente tem usado cada vez mais, né? Na psiquiatria também, lógico, sempre acompanhado pelos nossos colegas endocrinologistas, essas injeções de perda de peso associadas a pessoas que têm ganhado muito peso, né? A mais famosa Ozempic e a Saxenda. Quando eu prescrevo Ozempic, eu já passo junto um remédio para enjoo. Por quê? A maioria dos pacientes, não para a pessoa tomar direto, mas já alertando, né? A pessoa pode ter enjoo. Então, assim, só para concluir esse ponto que você falou, se a pessoa conhece o seu corpo, a sua mente, e conhece os efeitos colaterais desse remédio, e sabe que aquilo tende a passar, o caminho é muito mais suave. Muito mais, né? Agora eu quero fazer uma pergunta que toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas querem me cancelar. Elas ficam bravas. Tô com medo. Ficam muito bravas comigo e às vezes até falam coisas assim que magoam meu coração. Mas eu vou deixar que os especialistas respondam isso, porque quando eu respondo as pessoas ficam bravas. Primeiro eu vou perguntar para o Bruno, depois eu vou perguntar para o Dr. Felipe. Bruno, depressão e ansiedade, tem cura? Rapaz, essa é complicada, hein? Inclusive, eu tô matutando um roteiro de vídeo sobre isso daí já tem muito tempo. Mas eu nunca sei exatamente quais palavras usar, porque é um tema tão complexo quanto alguém falar como, sei lá, resolver os problemas do mundo, como parar a guerra, sabe? Mas a gente pode entrar nessa seara. Eu acho que a gente até falou já algumas vezes sobre isso, né? O termo cura, na questão popular, no dito popular, é uma coisa muito difícil da gente falar para a grande maioria das doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso não é falando só sobre transtornos psiquiátricos. Então, a gente falaria sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre várias outras doenças que vão acompanhar a pessoa para o resto da vida. Como elas são crônicas não transmissíveis, é muito difícil da gente utilizar esse conceito de cura, colocando a cura como algo que você imagina que é como se tivesse algo dentro do seu corpo e você tirasse essa coisa dentro do seu corpo e aí agora você não vai mais sofrer. Isso não acontece com essas doenças. Por quê? Porque ela tem uma natureza de alteração do seu próprio corpo. Não é como acontece com o conceito de uma infecção, onde você tem uma bactéria, um vírus, um fungo, alguma coisa diferente do seu corpo que está dentro dele e está causando aquilo. Então, se é uma coisa diferente do seu corpo que está causando aquilo, a gente vai matar aquilo ou tirar aquilo, mesmo que seja um câncer, mas seja um câncer específico, numa área específica, você consegue tirar e aí pronto, a pessoa não vai ter, ela está curada do câncer. Ela pode ter chance de ter outros, mas daquele câncer específico ela está curada. Mas porque era uma coisa diferente. Agora, essas doenças, hipertensão, diabetes, epilepsia, várias outras doenças neurológicas e os transtornos psiquiátricos, são alterações do seu próprio corpo. É o seu corpo funcionando de uma forma diferente e causando isso. Então, a gente não consegue falar com esse conceito de cura como as pessoas imaginam. Mas, entretanto, contudo, todavia, a gente tem vários casos, a gente tem estudos mostrando que a pessoa pode ter uma remissão por anos.
O que é remissão, gente? Remissão é quando o paciente não apresenta os sintomas, pelo menos não num grau considerável, e que ele não tem perda de qualidade de vida por ter o transtorno. Ou seja, a pessoa volta a ter uma vida normal, plena. Mas isso não significa que ela não tenha a vulnerabilidade para que ela tenha novamente o quadro. Então, se ela tem depressão e ela está em remissão, não significa que ela nunca mais vai ter um quadro de depressão. Mas significa que, se ela mantiver naquele caminho e não tiver nenhum outro tipo de alteração, ela vai ter chances menores de desenvolver a depressão. Eu sei que é ruim a gente falar desse jeito, mas é a mesma coisa que acontece para uma pessoa que tem diabetes. Quando ela toma a medicação e ela controla a diabetes, não significa que ela não vai ter problemas de diabetes, que ela não possa ter, por exemplo, perda de visão, alteração vascular, dano no pé e tudo mais. Significa que ela vai estar protegida contra aquilo enquanto a diabetes está controlada. É a mesma coisa para a depressão. Ela vai estar protegida contra um quadro de depressão enquanto aquilo estiver controlado. Mas a vulnerabilidade ainda está lá. O cérebro da pessoa ainda está alterado. Então, não dá pra gente realmente falar que a pessoa fez o tratamento e agora ela nunca mais vai ter. Porque realmente é isso. Ela pode voltar a ter alguma crise. Já entra até numa outra questão que eu coloquei aqui, que é sobre... As pessoas falam muito sobre recaídas. Nath, eles usam bastante essa palavra. Eu estava tão bem e eu tive uma recaída. Eu fiquei 3 anos sem tomar remédio, eu fiquei, sem ter crises e tive essa recaída. Eu queria que, vocês falassem, né, de alguma forma, como as pessoas podem evitar, como lidar com isso, porque eu passei por isso, né, recentemente, há 1 ano. Então, eu achei que realmente eu nunca mais... Nossa, tô curada, curadíssima, nunca mais vou ter nenhuma crise de depressão e ansiedade. E eu lembro que a psiquiatra que eu passava na época, quando ela me deu alta, né, foi aquela alegria, aquela felicidade. Acho que é uma felicidade muito grande, né, para o psiquiatra, quando ele dá alta para o paciente. Ela me falou, Nath, tô muito feliz que você concluiu, que a gente concluiu isso aqui, só que tem uma coisa. Queria que você pensasse no que eu vou te falar. Que a depressão e a ansiedade ela é igual a uma rinite. Dependendo do ambiente onde você estiver, da situação que você viver, você pode voltar a ter crise. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, ela falou assim, a possibilidade de você voltar a ter uma crise, de você voltar a fazer o tratamento, ela é muito maior do que uma pessoa que nunca teve. Então, você vai ter que se observar. Se você perceber que você está voltando a ter os sintomas, volta aqui. E isso foi importante para mim, porque quando eu voltei a ter os sintomas 2 anos depois, eu demorei um pouquinho, 1 mês e pouco. Porque nesse período, às vezes, eu ainda tinha uns momentos de bad vibes. A gente tem, né? Isso é normal, inclusive. Gente, não adianta. Todo mundo tem problemas. Então, às vezes, acontecia alguma decepção, algum problema no trabalho, né? Algum problema no casamento. Então, às vezes, eu ficava um pouco mais triste e tal. Mas passava. Aquilo não durava 2, 3, 4, 1 mês. E quando eu comecei a perceber... E aí, eu comecei a ter o quê? As crises de ansiedade... aquela sensação de que o seu cérebro não tá funcionando. Eu tô falando pro Bruno que o Bruno tem ansiedade, ele sabe como Sim. é. Parece que o cérebro para de funcionar, a sua bateria social fica péssima. Então, tudo isso começou a voltar e eu falei, eu preciso voltar na médica, né? E quando eu voltei, eu passei por um momento, assim, de muita... o sentimento que eu tinha era de frustração comigo mesma. Nossa, mas como eu voltei a ter crises, eu estava fazendo tudo certinho. Eu estava fazendo atividade física, eu estou me priorizando, eu continuo fazendo terapia. Então, vinha aquele sentimento de culpa também em mim. Eu vou ter que começar tudo do zero, né? Aquela sensação. E eu também fui muito acolhida, né? Pela profissional que me atendia na época. E ela me falou, Nath, não, você não está começando do zero. Você já andou por esse caminho, você já trilhou, então você não está começando do zero, você já sabe como a gente vai tratar. E o importante, como eu tinha um relacionamento com essa médica, ela já sabia o que funcionava para mim. Então, a gente voltou com a mesma medicação, uma dosagem menor. Então, assim, realmente não foi um tratamento do zero.
E eu acho que isso, para mim, foi muito importante. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que isso pode acontecer. Sim. E aí eu queria que vocês falassem... Eu falei pra caramba, né? Mas queria que vocês, como pesquisadores, como profissionais da área, que vocês falassem um pouquinho sobre isso para que as pessoas... Né, vocês têm mais autoridade para falar sobre esse assunto do que eu, que sou só uma paciente. Bom, o Bruno detalhou perfeitamente essa questão, né? De ser uma doença crônica, não é igual a gripe. A gripe tem cura, você matou o vírus, você não sente mais nada. Já a depressão, né? Que a gente, já que estamos dando esse exemplo, ela gera uma alteração no nosso cérebro que é irreversível, gera todo esse medo. E realmente é muito frustrante, né, Nath? Você pensa, nossa, poxa, eu fiquei 2 anos sem ter nenhum sintoma e agora voltou. Mas a primeira coisa que eu falo para o paciente é o seguinte: olha só, você ficou 2 anos sem ter nenhum sintoma. Então você sabe que é possível isso acontecer de novo. Né? E talvez esses 2 anos agora, da próxima vez, sejam 10, sejam 20. E talvez daqui 10 anos, hoje é uma doença que não tem cura. Mas daqui 10 anos? Sim. Né? Talvez não seja cura, mas seja um tratamento extremamente mais moderno, mais específico. Né? Então, essa questão da recaída, eu imagino que você tenha passado por isso, de pensar, será que a culpa é minha? Será que aquele dia que eu não fui treinar, aquela semana, né, de Natal, que eu resolvi sair com as minhas amigas, encontrar minha família, será que a culpa foi minha? Não, não é culpa sua. É uma alteração que acontece no cérebro. Então, assim, é muito comum, principalmente na depressão, a gente fica muito negativo. Né? A gente fica negativo e reativo. A gente reage às coisas num modo muito intenso. Lembrando, isso não é culpa da pessoa, é culpa da doença. Mas o que eu queria que você e todo mundo que estiver se vendo a gente entendesse é isso. A culpa não é sua. É uma doença que é realmente crônica. Então, ela pode ter tempos, você pode ficar 20 anos sem ter nada e voltar a ter. Mas o ponto é o seguinte, eu não tô legal hoje, mas eu já estive bem. Então, eu posso ficar de novo. E não é... A sua médica foi brilhante no que ela falou. Você não está trilhando do zero. Você já tem um caminho, você já sabe se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Você tem uma luz já no fim do túnel. Inclusive, essa é a recomendação, né, tanto da Associação Brasileira de Psiquiatria quanto a maioria das associações de psiquiatria, que é a ideia de que quando o paciente já teve uma remissão com aquele medicamento, ou pelo menos com aquela... Você mantém novamente com aquela medicação. Então, você já sabe o que vai dar certo, então provavelmente você vai responder, inclusive, mais rápido do que alguém que não respondeu ainda, ou que começou a desenvolver um quadro agora. Então, eu acho que eu também passei quase a mesma coisa contigo, apesar de eu não ter depressão, eu tenho transtorno de pânico, eu também tive alta, parei de tomar medicação e voltei a ter depois de um tempo. Mas pra mim, por eu já saber como que funcionava, tanto a crise de pânico, quanto eu sabia a capacidade do medicamento de me melhorar, eu fiquei tranquilo de saber que assim, não, vou voltar a tomar o mesmo medicamento que eu tava tomando, e daqui a um mês eu tô tranquilo, e dito e feito, daqui a um mês eu tava bem melhor. Mas por quê? Porque eu sabia já o que funcionava. E é isso, assim, que se você chegou num ponto de ter remissão, tem que saber que a probabilidade de você voltar a ter remissão é muito, muito alta, sabe? Então... Assim espero. Bruno, queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre como funciona o transtorno de pânico na nossa cabeça. É uma boa pergunta. São sempre boas perguntas. Bem, o transtorno de pânico, ele é caracterizado como um transtorno ansioso. Só que existe uma grande discussão na literatura entre a diferença entre ansiedade e medo, né? Porque, em tese, o transtorno de pânico ele é caracterizado por períodos de ansiedade associados com a crise de pânico. E a crise de pânico, ela é uma crise de medo, de reação de medo. É meio estranho falar sobre isso, né? Porque medo do quê? Apesar de que a gente que sofre, a gente sabe que, na verdade, são vários pensamentos que passam na nossa cabeça, mas é uma resposta de medo. Então, de forma bastante simplificada, a gente tem áreas do nosso cérebro que são responsáveis por garantir que a gente entenda quando acontece uma coisa perigosa e preparar o nosso corpo para reagir contra isso. Então, supondo que a gente esteja andando aqui em São Paulo e aí a gente vê que vai acontecer um acidente, ou que aconteceu um acidente, o nosso cérebro dispara várias reações para garantir que você consiga se safar daquilo. Então, se você vê que vai acontecer um acidente e você está numa bicicleta, por exemplo, você vai conseguir ir para o outro lado. Ou, enfim, você vai ter várias alterações no nosso corpo para garantir que a gente consiga lidar com aquela situação de estresse. Uma dessas áreas, por exemplo, a gente chama de amígdala, né? Que ela detecta a situação de medo.
O que a gente tem na literatura mostrando é que, aparentemente, existe alteração no padrão de atividade dessas áreas, fazendo com que a pessoa que tem transtorno de pânico ative respostas de medo quando ela não deveria estar ativando. A gente até tem uma tentativa de diferenciar subtipos clínicos, né, de transtorno de pânico, mas ainda não é bem esclarecido. A literatura é bem controversa nisso, inclusive. Sim. Eu às vezes fico pensando que existe, porque assim, eu sei muito bem o que causa pânico em mim. Muito bem. E aí, quando eu leio as descrições, tem o tipo que é mais alteração cardíaca, mais alteração respiratória e mais alteração sensorial, pra mim é sempre respiratória. Sempre. Eu sei que tem alteração respiratória comigo, eu vou ter alguma crise assim. Mas o ponto importante é que é como se o nosso corpo estivesse identificando que tem algum problema com a gente mesmo. E aí, imagina que se a amígdala ela olha para o exterior pensando o que tem de errado, se ela não encontra nada, ela vai voltar pra gente mesmo. Vai falar, não, então peraí, se eu tô tendo essas sensações, eu estou com medo, alguma coisa tá me ameaçando, e eu não tô vendo nada no local que realmente tá me ameaçando, então o problema é interno. E aí, quando o problema é interno, você volta a atenção para as alterações do seu corpo e você já pode ter percebido que acontece exatamente isso. Naquele momento, você começa a perceber se seu coração está batendo mais rápido, você começa a perceber se sua respiração está alterada, você sente que você está suando mais, você sente sua cabeça mais leve. Tudo isso é basicamente o seu corpo prestando atenção nas alterações que estão acontecendo ali. E isso aparentemente acontece porque as redes do cérebro que estão relacionadas com detectar o medo e ativar a resposta de medo estão alteradas. Elas não estão funcionando da forma como elas deveriam. E um ponto interessante, inclusive, para meio que adentrar nesse assunto de transtorno de pânico, é que existe um termo que eles chamam de sensitividade ansiogênica, ou sensibilidade à ansiedade, que é basicamente o nível de alteração do seu corpo que você consegue detectar a pessoa tendo uma resposta de medo ou não. Então, pacientes que têm transtorno de pânico, eles têm um nível de sensitividade muito baixo. Ou seja, eles aguentam muito pouca alteração no corpo para sentir que eles estão em perigo. Enquanto pessoas normais, elas aguentam muito maior essas alterações do que as pessoas que não têm ansiedade. Então, vou dar um exemplo, bem prático. A gente que tem crise de pânico sente o coração acelerar e a frequência respiratória alterar. Qual um local que a gente sempre está fazendo isso? Academia. Você está na academia, você está fazendo exatamente isso. Você está aumentando a sua frequência cardíaca e respiratória. Pessoas que têm transtorno de pânico, elas têm uma facilidade em passar mal na academia ou ter as sensações ruins e identificar aquilo como algo perigoso muito maior do que uma pessoa que não tem. Então, a pessoa que não tem, às vezes ela faz o exercício e o coração dela vai a 180, 190 e para ela tá tudo bem, tô cansado. Mas uma pessoa que tem transtorno de pânico, deu 150, ela fala, eu vou morrer agora. Agora eu estou morrendo. E isso tudo tem a ver com o seu cérebro sendo incapaz de entender que aquela posição, aquela frequência cardíaca, aquela frequência respiratória, ou seja, aquele grupo de sintomas que você está sentindo, é normal. Que não tem nada de errado com o seu corpo. É só uma alteração normal que está tendo naquele momento. Então, inclusive, parte da psicoterapia é o entendimento desse sintoma e a ressignificação dele, né? De saber que você está bem naquele momento. E aí eu tô com pânico, tomo o meu Rivotril, ou meu Alprazolam, ou algum outro sedativo, né? Como que eles funcionam no nosso cérebro nessa hora? A gente já fez uma live uma vez falando sobre isso, sobre Rivotril, frontal, Rivotril. Eles atuam justamente nesses locais. Eles, basicamente, eles potencializam as áreas do cérebro que conseguem diminuir a atividade de várias áreas do cérebro diferentes. Então, se eu tô falando pra você que a amígdala tá super ativada quando você tá tendo essa crise de pânico, o Rivotril vai lá e vai literalmente tentar desligar ela. Só que não desliga só ela, né? Ele vai desligar o cérebro. Tudo. Por isso que você sente sono. Exato, vai desligar o cérebro como um todo. Ele é tido como um SOS justamente por isso, porque ele não trata o que causa a crise de pânico, ele trata só o sintoma. Então ele vai desligar quem tá avisando que tá em perigo. Ele vai literalmente te sedar e vai falar, não, você não tá em perigo, tá tudo bem. Mas ele não vai conseguir, de fato, modificar a probabilidade de você voltar a ter uma crise. A maioria dos medicamentos utilizados são os antidepressivos, principalmente dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Isso é um perigo tão grande, porque é muito comum o paciente chegar e falar, eu tenho crise de pânico, mas eu não quero usar antidepressivo, porque tem efeito colateral. Eu quero usar só o Rivotril. Porque assim, só que o Rivotril só apaga o fogo ali na hora, não acaba com o foco de incêndio, né? Quem usa fala, nossa, ele é maravilhoso. Na hora eu fiquei calminho, tranquilo.
né? Mas ele não resolve, é muito útil, com certeza, mas na hora. Mas o que está te causando, né? A gente vai para essa questão, igual o Bruno falou, entre a psicoeducação, de entender. A gente já sabe que é realmente alterado o cérebro das pessoas, a amígdala é hiperativada, né? Como se fosse um curto-circuito. Exato. É como se fosse vários fios desencapados ali, né? A pessoa que tem a síndrome do pânico e desce um choque, entre aspas. Aí o remédio ajuda nessa hora, né? Essas medicações, o Rivotril e o Alprazolam, até o Zolpidem sublingual tem sido usado agora. Ajuda na hora ali, por isso que a gente chama de SOS, né? É só na hora. Mas quem que vai ajudar a encapar esses fios que estão desencapados? Colocar uma fita isolante, né? A psicoeducação, a terapia, a atividade física é sensacional. É um padrão ouro, né? Principalmente atividades de alta intensidade, natação também é maravilhoso. E os antidepressivos. Sim. É um ponto muito interessante de falar sobre isso, porque eu vou dar uma puxadinha de peixe aqui, uma puxadinha de sardinha. Porque os pesquisadores que descobriram a importância da utilização de antidepressivos no transtorno de pânico são lá de Ribeirão. Eles são um dos patronos lá da faculdade de farmacologia, né, da faculdade de medicina e departamento de farmacologia, que é o professor Greff. O professor Greff, em 1970, 1980, ele desenvolveu uma hipótese, que hoje é chamada de hipótese acho que é Denkin-Greff. Eu não vou lembrar o nome 100%, porque são dois pesquisadores. Mas ele mostrou que serotonina era importante para pânico. Eles trabalhavam com modelos animais, numa área específica do cérebro, e eles viam que, se você aumenta a serotonina, o animal tem isso aqui, se você diminui, ele tem isso daqui. E aí eles começaram a pensar, bem, isso aqui tem relação com o pânico e tem relação com a clínica. E aí, na época, o antidepressivo era utilizado só para depressão. E aí eles começaram a pensar, peraí, não, então eu posso pegar a sertralina, a fluoxetina, e eu vou colocar aqui para esse paciente. E aí surgiu uma nova era de medicação para transtorno de pânico, dessa ideia da serotonina. Por quê? Porque a alteração lá da serotonina, que é um neurotransmissor importante para o cérebro, ela garante que o fio volte a ser encapado, que diminua a sensibilidade das áreas do cérebro que causam esses sintomas desagradáveis durante uma crise de pânico. E aí você garante que a pessoa diminua a chance de ter uma crise, e aí você melhora a qualidade de vida do paciente. Porque qual que é o problema do transtorno de pânico? Não é necessariamente a crise em si, mas é o medo que a pessoa tem de voltar a ter uma crise e ela começa a ter o comportamento de evitação. Eu não sei se acontece contigo, Nath, mas comigo era assim, eu tive crise de pânico na academia, então não vou mais. Exato. Eu tive crise de pânico no restaurante, eu não vou mais. A hora que você vê, você não vai sair mais de casa. E aí, para você voltar o paciente a ter a qualidade de vida, ele voltar a funcionar, ele precisa diminuir o medo dele de ter a crise de novo. E com isso que entra toda a ideia aí da serotonina. Fantástico. Algo que eu queria perguntar também aqui para vocês, porque é algo que eu escuto muito dos meus queridos e maravilhosos seguidores. Posso tomar Rivotril, Frontal, Zolpidem, conhecido como vitamina Z, todos os dias? Porque eu tenho seguidores que tomam todos os dias, que falam, Nath, eu não durmo se eu não tiver o Rivotril. Eu não durmo sem o Zolpidem. Eu não durmo sem Frontal. E é isso. Aí eu fico, assim, um pouco preocupada com isso. E queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso. Pode ou não pode? Existem perigos, não existem perigos? Bom, se você me perguntar, assim, o que a medicina, o que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e a dos outros países também dizem, devo usar esses remédios que você falou, a família Z, né, que é o Zolpidem, e o Rivotril, que é os benzodiazepínicos, se você me perguntar, posso usar pro resto da vida? A resposta certa é não. Não deveria se usar. Não é uma medicação que foi feita para se usar o resto da vida. É um remédio que tem dependência, que gera muitos efeitos colaterais, né? O ideal, por exemplo, é que você se use pelo menor tempo possível, porque é igual eu falei, o Rivotril, por exemplo, para a crise do pânico, a gente está usando ele para a pessoa melhorar, né? Igual o Bruno falou, vou tirar os sintomas ali, só que eu vou mexer no cérebro inteiro para você acalmar e a sensação de perigo passar. Mas ele não é ele que vai resolver o problema, né? A fonte do problema. Então a teoria é que ele seja uma ponte, essas medicações. Eu vou usar essa medicação até que, junto com a terapia, junto com os remédios, atividade física, reorganização da vida como um todo, você possa ter uma melhora dos seus sintomas. Mas na prática, Nath, não é o que a gente vê. A bendita da receita azul que a gente passa esse remédio, o paciente até chora.
por conta dela. Porque não consegue dormir. É um nível de dependência que lembra de droga. Esse de tipo droga esse tipo de mesmo. medicação, ela vicia. Sim. Sim. Gera uma dependência no cérebro. Mas se a gente tomar, por exemplo, eu tomo o Frontal, já tomei o Rivotril, só que não é algo que eu tomo sempre. Eu uso como um SOS. Tudo bem. Então, quando eu tenho... E assim, às vezes as pessoas acham que até se elas usarem como um SOS, elas vão ficar viciadas. Isso não acontece. Não. Depende de quantos SOS você precisa no mês, por exemplo, né? Mas se for algo assim que acontece esporadicamente, de vez em quando, não vai gerar o vício no cérebro, não. Uma vez na semana, 2 vezes na semana Exato. bem diferente, né? Bem diferente de você usar toda Todos os noite. dias. Inclusive, é bem importante a gente deixar claro, né? Porque, sim, eles causam dependência e por isso eles são tarja preta, né? Outras medicações são tarja vermelha, que significa que precisa utilizar a prescrição médica, a retenção de receita, mas esses medicamentos específicos são tarja preta por conta disso, porque eles podem, sim, causar dependência. E um grande erro é o Zolpidem não ser controlado. É um grande erro que muitas pessoas criticam, e eu tô dentro desse clube aí, porque o Zolpidem não precisa de receita azul. Uma prescrição não precisa. O Zolpidem você faz na receita dupla normal, que é aquela que você pode ser feita na UPA, no hospital, por exemplo. Já a receita azul, não. Para eu conseguir a receita azul, eu tenho que ir na vigilância sanitária, preencher questionários, controle, carimbar todas. Né? Então você pensa, poxa, então se o Zolpidem não é prescrito na receita azul, então ele é muito mais tranquilo e não vai viciar igual o Rivotril e o Alprazolam. Não, vicia tanto quanto. Temos que ter cuidado, então, né? Muito. E fazer o acompanhamento da forma correta. Bom, para mim, sempre que eu tomo, para mim é muito bom. Né? Dá aquela relaxada, saio da crise e para mim tá ok. Mas eu sei que tem muitas pessoas que acabam, né, de alguma forma se viciando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre os tratamentos, para depressão, ansiedade, falasse um pouquinho sobre a ketamina, que é algo que está muito em alta. Tem, como é o nome daquela que dá um choquinho? Eletroconvulsoterapia, ECT. ECT. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses novos tratamentos e, enfim, para trazer aí uma explicação para a galera. Claro. Bem, vamos começar pelo começo, pelos novos? Quer começar pelos mais simples? Pode. Bruno, fique à vontade, Bruno. Não, assim, é porque eu acho que os mais antigos a galera já tá meio careca de saber, né? São antidepressivos, modificação de comportamento e tudo mais, né? Psicoterapia e tal. Bem, os primeiros medicamentos... É interessante a gente falar sobre isso. Historicamente, a grande maioria dos medicamentos na psiquiatria, eles foram descobertos ao acaso. Exato. Na ciência, a gente chama isso... Como muita coisa na medicina, né? Exato. A gente chama isso de serendipity. Basicamente, em resumo, serendipity era o nome da esposa de um sultão lá na história do Mil e Uma Noites. E aí, enfim, a ideia é só para falar sobre a ocasião. Os medicamentos para os transtornos psiquiátricos foi por ocasião. Antidepressivos, se eu me lembro bem, estavam pesquisando um medicamento para tuberculose. Exatamente. E aí eles encontraram que as pacientes estavam mais de boa com a vida. Eles falaram, peraí, então dá pra gente tentar ver se melhora a depressão. Utilizar antidepressivo para ansiedade também foi ao acaso. Enfim, até o presente momento a gente quase não teve nenhum medicamento que foi desenvolvido, que foi assim, ó, a gente pensou nesse medicamento e eu vou utilizar ele para ser um antidepressivo. A gente começou a ter isso? Começou. Eu posso citar, por exemplo, a vortioxetina, que é um antidepressivo multimodal, ou seja, atua em várias áreas diferentes, em vários locais diferentes, e que, de fato, ela foi desenvolvida pensando nisso. Só que, assim, ela ainda tá... Eu não sei se eu... Não tem tantos estudos, não. Né, ainda comparando com os outros. Nova da eficácia dela. Né? E ela não tá tão bem, assim, inserida no mercado, né? Não, porque ela é cara também. Né? Porque eu acho que... Talvez quem tá vendo aí conhece como o nome de Brintelix, né? Que é o mais famoso, virtuoso. É bem carinho. Exato. Então, assim, eu acho que essa é a medicação mais nova que ainda segue na mesma ideia dos antidepressivos mais comuns, que é alterar a atividade de receptor de serotonina, alterar a atividade de dopamina, de noradrenalina, ou seja, alterar a atividade de neurotransmissores diferentes que são importantes para que a pessoa volte a ter um quadro clínico mais estável, né?
Mas a gente tem encontrado aí formas diferentes de alterar o cérebro do paciente com depressão e ansiedade. Acho que uma das mais diferentes de se imaginar seja a ketamina, porque a ketamina é um anestésico que já é usado há muito tempo, né? E que só um parênteses, ela também foi a mesma coisa que você falou, foi ao acaso, né? Os anestesiologistas e cirurgião não tinha nem a ver com psiquiatria, não. Eles viam que faziam anestesia com ketamina e o paciente ficava mais feliz. Sim, acordava Exatamente. excelente. Aí começaram a chamar os cientistas e começaram a falar, o que está acontecendo? O paciente está operando, está com dor e mesmo assim Ele tá bem. ele tinha sintomas depressivos e ele está melhor. O que está acontecendo? Aí a gente foi vendo também que além de ser um excelente remédio para se usar no pronto-socorro, se usar na cirurgia, também tem sido usado na depressão e ansiedade. Exato. E o ponto interessante dos estudos com a ketamina é que no começo a gente estava falando, né, sobre plasticidade cerebral. Sim. E a principal hipótese para explicar como que a ketamina vai estar alterando o cérebro é a alteração de plasticidade cerebral em áreas específicas do cérebro e que talvez seja o motivo dela conseguir ser tão rápida. Porque, a gente já tá começando a surgir artigo mostrando gente que é refratária até a ketamina. Sim. É triste da vida. Mas, assim, Nossa. ela, em tese, melhora em 3 dias, né? Uma sessão, a pessoa consegue sentir melhora durante a sessão e 2 Dura dias. algumas horas, aí Depois começa a ter uma... Exatamente. recaía. E aí o interessante é que os estudos estão começando a demonstrar que talvez alterar a plasticidade cerebral de forma tão concisa como ela consegue é o motivo da medicação conseguir melhorar os quadros depressivos. Inclusive, essa é a base do trabalho da minha orientadora, né? O laboratório que eu trabalho é o Laboratório de Farmacologia da Neuroplasticidade. E a ideia nossa é entender como que a neuroplasticidade é importante para esses transtornos psiquiátricos. E, assim, em modelos animais, a gente tem visto que toda vez que a gente consegue alterar, eu não vou falar potencializar porque é meio complicado, mas que a gente consegue alterar a plasticidade cerebral do animal ou, obviamente, do paciente, você consegue modificar o curso. Então, tem uns estudos legais, isso aqui pesquisa básica, tá? Deixando bem claro, coisa em animal. Mas só por questão de prova de conceito, de que se eu boto uma medicação comum, vamos botar assim, tem uma tese de doutorado de uma menina lá que ela mostrou isso. Ela pegou um estalopram, e aí o estalopram demora 3 semanas, 4 semanas para fazer efeito. E, pasmem, em animais é a mesma coisa, tá? Se eu desenvolver sintomas do tipo depressão no animal, se eu der um medicamento antidepressivo, ele também demora 3 semanas para responder. Aí ela foi lá e deu uma outra droga que altera a plasticidade cerebral, pelo menos que tinham mostrado que altera, e aí ela falou, eu vou comparar. A pessoa que tomou, o animal que tomou só o estalopram, o que tomou essa droga que aumenta, altera a plasticidade cerebral, e o que toma os dois. E aí quando você dá os dois, o animal começa a responder em 5 dias, 4 dias. Porque você alterou a plasticidade cerebral de forma a ele conseguir responder melhor ao tratamento, sabe? E isso é muito interessante porque isso tá começando a abrir portas pra gente imaginar de que talvez, né? É a minha hipótese de trabalho. O foco é alterar como o cérebro se altera para garantir que o medicamento funcione melhor. Porque realmente um dos problemas que a gente vê é exatamente isso, né, Bruno? O paciente tomou diversas medicações e nenhuma funciona. Exato. Que é o refratário. Então, assim, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria que fosse. Exato. A ketamina é muito promissora, né? A ketamina e a eletroconvulsoterapia. Inclusive fala sobre a eletroconvulsoterapia, que eu falei aqui sobre ketamina. Né? Quando eu chego o paciente e falo, né? Ou às vezes até com colegas médicos, é muito comum. Falar, eu tô cogitando fazer eletroconvulsoterapia para um paciente. A primeira coisa que você fala é regalar o olho, assim. Você vai dar choque, eletrochoque na pessoa. Porque, assim, a primeira coisa que a gente lembra da eletroconvulsoterapia é o quê? Aqui no Brasil, Barbacena, né? Que realmente recomendo. Quem não assistiu, por exemplo, tem o documentário Holocausto Brasileiro na Netflix. Realmente foi algo muito triste que aconteceu no Brasil e no mundo. Antigamente, eles usavam a eletroconvulsoterapia como tortura. No Brasil, durante a ditadura, foi usado. Na Alemanha, durante o nazismo, também foi usado. Mas o que acontece? A eletroconvulsoterapia funciona. Só que antigamente, né, nesses períodos tenebrosos da nossa história, eles eram usados em doses muito altas mesmo.
o ECT é basicamente o seguinte, né? Antigamente não se dava anestesia, a pessoa acordada. Hoje em dia não, é seguro, a pessoa no hospital, acompanhada por um médico, acompanhado por um anestésio, que é um médico especialista, né? Nessas condições. O paciente vai ser sedado, vai dar relaxante muscular e é dado uma carga de choque tão baixinha, que a pessoa vai ter uma convulsão pequenininha, tá? Tem vídeos no YouTube que mostram como é que é hoje. Uma carga de energia tão pequenininha na cabeça, a pessoa dá uma tremidinha. Pronto, né? Geralmente a gente faz entre 8 e 12 sessões. O resultado é mágico. Mágico mesmo, sabe? Eu tenho pacientes... Só que assim, a gente não usa para uma depressão recém-diagnosticada ou considerada leve a moderada, não. A ketamina também, né, Bruno? Sim. Talvez no futuro a gente mude, mas hoje os protocolos são de casos graves de depressão refratária, que é aquela que nada melhora mesmo, né? A eletroconvulsoterapia é como se você pega um computador. Pensa aqueles Windows mais velhos que tá travado, você tenta dar Ctrl Alt Del e não resolve. O que você faz? Você puxa a tomada e liga de novo. Ele volta a funcionar. Né? Assim, é só uma analogia. É como se a gente conseguisse resetar o que está errado no nosso cérebro e resolver a neuroplasticidade que o Bruno comentou. Então, é como se o cérebro voltasse a funcionar, né? Os antidepressivos não funcionavam, agora eles vão funcionar. Inclusive, a gente não para de usar os antidepressivos enquanto está fazendo a eletroconvulsoterapia. É um tratamento, assim, ele não é inovador, ele está voltando a ser adaptado para a realidade, né? Porque ele também muda a neuroplasticidade do cérebro e ele é muito bom nesse sentido, né? E a gente tem que tirar esse estigma de ser um método de tortura e ver como um método... E não é usado só na depressão e ansiedade, não. Para esquizofrenia, por exemplo, e depressão na fase de mania, que a pessoa coloca a própria vida em risco, a gente vê um resultado que é como se fosse tirar com a mão. Sim, sim. Eu tenho minha mãe, né? Minha mãe, ela tem transtorno bipolar e ela faz ECT e, assim, tranquilamente você vê a mudança da pessoa de um quadro maníaco, de um quadro depressivo para uma estabilidade. Isso, inclusive, eu vou na literatura para tentar estudar e entender e, assim, a gente ainda sabe muito pouco, mas é provavelmente através de alteração de plasticidade cerebral. Você dá as descargas, você causa uma alteração em como o cérebro se comunica naquele momento. É até legal de falar que a descarga, pelo menos pelo que eu estudei, é uma descarga que é muito focalizada. Sim, porque são pontos específicos. Eles colocam em locais específicos e um dos locais que parece que tem mais atenção são em locais de alteração de humor, né? Tem alguns estudos se guiando por ressonância também, né? Exato. Então você tem essa questão de você modificar áreas específicas do cérebro que são importantes para o processamento emocional. E é isso que você falou. Eu acho que o estigma, ele existe, assim como existe para os transtornos psiquiátricos, mas é importante a gente vincar e falar o que é uma ferramenta válida, que deve ser, sim, bem considerada, só que, obviamente, não para todo mundo. Não, né? para todo mundo. Só para pacientes que realmente precisam. Algo que eu queria perguntar aqui para vocês é sobre... Acho que o Felipe, talvez, consiga me responder para a gente melhor. A depressão, a ansiedade, os transtornos mentais, eles muitas vezes acabam afetando a relação com os nossos familiares, relação profissional, relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Qual a dica que você dá para as pessoas lidarem com isso, seja para quem está passando por isso, seja para os familiares que estão ao redor? Porque isso, eu já passei por isso, é uma dor muito grande. Sim. E se você não tem essa rede de apoio, se você não tem esse acolhimento, o tratamento se torna muito mais difícil. Com certeza, né? A primeira coisa que a gente tem que ser é aberto, né? Assim como eu falei, que eu tento ser aberto com os pacientes sobre como é o tratamento, os efeitos colaterais. Inclusive, gosto que o paciente sempre leve a pessoa que ela tem mais contato na família, seja o marido, a esposa, o filho, o pai, né, para poder explicar. A pessoa tem que ser sincera, né? Ela tem que ser aberta e sentar e falar, olha, eu tenho, por exemplo, síndrome do pânico. Então, vão ter momentos que eu vou sentir que como se eu estivesse tendo um infarto. A minha respiração vai ficar ofegante, o meu coração vai acelerar. Talvez eu tenha vontade de chorar, ficar num canto. E explicar para essas pessoas, uma psicoeducação realmente, de explicar para essa pessoa, é uma doença X, Y, ela funciona assim. Quando eu estiver em crise de pânico, por exemplo, eu gostaria que você não me falasse que é besteira, que você não me falasse que isso vai melhorar,
né? E não fale, não fica assim. Você ensinar, porque assim, realmente a gente tem que entender que ninguém é obrigado a saber nada, né? O mundo está avançando, graças a Deus a conscientização está aumentando, as pessoas estão entendendo a importância da saúde mental, as empresas estão começando a entender, né? Mas nada é caridade, porque elas sabem que hoje em dia é as doenças que mais afastam, então se a gente não prevenir, vai ter um prejuízo também. Não existe almoço grátis, né? As empresas estão entendendo isso, que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Mas voltando dessa questão, é ser honesto com a família. Inclusive falar, olha, talvez eu não consiga te explicar tudo. Você quer conversar com o meu psicólogo? Você quer conversar com o meu psiquiatra? E deixar bem aberto para essa pessoa poder entender e não te julgar. Porque a questão da saúde mental é te julgar, é entender que, igual você falou da bateria social. Tem dia que a bateria social vai estar descarregada, né? Então, assim, você vai querer, para sua família entender, hoje não é um dia que eu devo insistir com a pessoa para ela sair comigo, para ela fazer alguma coisa. Ter paciência, ter empatia e ter compreensão. E o resultado, Nath, é muito diferente. Quando a gente vê um paciente que tem apoio da família, dos amigos e do lugar que ela trabalha, para a pessoa que não tem. A pessoa consegue desenvolver muito melhor no tratamento, muito melhor. Rede de apoio é extremamente importante e o que eu converso sempre com os meus seguidores, que nem sempre eu tive, hoje eu tenho, mas nem sempre eu tive. E hoje, tendo uma rede de apoio, as coisas são muito mais fáceis. Mais fáceis não, mais... Menos difíceis. Menos difíceis, Menos né? difíceis. Saber que as pessoas vão compreender no momento que eu falar, olha, hoje não dá pra sair, hoje eu não vou... Tô aqui na sua casa, mas eu acho que eu vou embora. Eu falei que eu ia dormir aqui, mas eu vou embora. Então, é bom quando as pessoas conseguem compreender isso. Porque você já se culpa por... Muitas vezes a gente se culpa por estar se sentindo assim. E aí, você está num ambiente com pessoas que você gosta, aí você fala, vou magoar, aí começa toda aquela questão, né, dentro da gente. Mas eu acho que... não tenho certeza. Que é psicoterapia que faz esse trabalho com a gente de transformação, de entender os nossos limites, de respeitar os nossos limites. E, às vezes, é isso. A gente vai ter que agir de formas que vão decepcionar e, às vezes, até machucar as pessoas que são importantes pra gente. Sim. Mas a gente precisa se priorizar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É a questão da educação, né? Se a gente faz esse trabalho aqui de falar sobre esses assuntos e demonstrar para as pessoas que é importante falar sobre isso e entender quais são os sintomas e como as pessoas lidam, acho que facilita muito a pessoa entender quando alguém está tendo uma crise de pânico, o que fazer, ou quando alguém está durante um quadro depressivo, o que ela pode fazer ou não. Então, eu acho que também é importante a gente valorizar o trabalho aqui de falar sobre esse assunto para as pessoas. Eu geralmente fico muito... Eu acho interessante que às vezes a gente se fecha na nossa bolha e fala, não, eu não vou falar sobre esse assunto, todo mundo já sabe como é que funciona, todo mundo sabe. Você sempre vai encontrar alguém na rua, alguém fora do seu ciclo social que nunca ouviu falar sobre o que você está falando. Então, vale a pena, sim, continuar fazendo esse trabalho de psicoeducação. É um trabalho de formiguinha. Exato. Porque você repete muitas vezes as mesmas coisas, e aí você recebe as mesmas perguntas, e as pessoas cometem os mesmos erros. Né? Mas é algo que a gente vai continuar fazendo, né? E, de alguma forma, tentar quebrar esses tabus, quebrar esses estigmas, e fazer com que as pessoas compreendam que elas não precisam ficar sofrendo. Sim. Elas não precisam ficar sofrendo. Meninos, já estamos aqui na reta final. Eu quero muito agradecer vocês. É muito importante para mim ter pessoas como vocês aqui. Vocês já conversamos várias vezes sobre a minha posição hoje nas redes sociais de defender a ciência, de estar do lado da medicina. É minha posição hoje, é o que eu falo sempre para os meus seguidores. A gente precisa, assim, buscar ajuda. Acredite nos tratamentos que têm base científica. Porque não dá para brincar com isso, com essas doenças, porque são muito sérias. Então, não dá pra gente ficar brincando com coisas que não têm evidência científica nenhuma e que pode fazer com que seu quadro piore, que é algo que acontece muito, né? Meus seguidores, comecei a fazer terapia tal, não sei das quantas, tomar não sei o quê, abandono o tratamento e é muito triste, eu fico muito chateada. Então, é muito bom ter vocês aqui para pessoas que têm autonomia. O Bruno, pesquisador, um pesquisador brilhante. Doutor, ele ri, gente, mas é verdade. Ele é um pesquisador. Ele é humilde também.
Bruno é um pesquisador brilhante. Se inscrevam no canal dele no YouTube. Sigam o Bruno nas redes sociais, ele posta bastante coisas legais. Sigam o Dr. Felipe também, que faz esse trabalho de psicoeducação. A gente tem algumas parcerias, fazemos muitas vezes alguns vídeos juntos. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Quero muito, muito, muito agradecer vocês, meninos. Querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer também. É muito bom estar aqui. Eu comecei falando que é muito bom estar aqui, mas de fato, eu acho que é muito legal falar sobre isso. E a gente refletir, né? Que como você falou assim, a gente vai receber várias perguntas repetidas, as pessoas vão cometer os mesmos erros, mas eu acho que isso é a chave do educação, né? Psicoeducação, educar. O papel do educador é sempre ver várias pessoas, vários alunos diferentes cometendo os mesmos erros e ensinar a melhor forma delas de lidar, né? Eu quero ser pesquisador, quero ser professor, então eu acho que eu vou passar a minha vida inteira respondendo as mesmas perguntas. Mas eu acho que isso é uma oportunidade tanto de eu aprender melhores formas de ensinar, como conseguir criar o maior número possível de pessoas que tenham essa informação sobre saúde mental. Então, eu acho que agradecer e valorizar o trabalho de estar aqui falando para essas pessoas. Obrigada, Bruno. Eu também quero agradecer. É um prazer aqui. A Nath sabe que eu sou um grande fã dela. Porque que acontece? A gente, por exemplo, no Instagram, né, as pessoas mostram só o lado glamouroso da vida. Né? Só os filtros, as viagens, a felicidade. Ninguém se permite mostrar triste, frágil. E nós somos todos frágeis. Então, mesmo quem não tem nenhum problema de saúde mental, tem dias que são ruins. E o seu papel de educação, de mostrar que tem dias que são ruins, vão ter fases, às vezes semanas e meses, que vão ser difíceis, as pessoas entendem que elas não estão sozinhas. Que elas não sou só eu que moro no Pará, que tenho depressão e sofro, tenho dificuldade com sono e com o meu humor, né? É importante, você reúne uma comunidade de pessoas que querem se ajudar e que entendem que elas não estão sozinhas e que está tudo certo elas não estarem bem, mas que existe um caminho para elas procurarem essa melhora da qualidade de vida. Então, assim, eu me sinto honrado, porque eu acredito que o meu papel, né, também trabalhando como médico na saúde mental, é ajudar as pessoas e mostrar que elas não têm que ter vergonha e mostrar de forma simples, na linguagem que as pessoas entendem, né? Chega de linguagem técnica, né? Tecnicismo tem que ser dentro da universidade, né, Bruno? Eu vou dizer que até dentro da universidade a gente também tem que diminuir isso, porque a universidade, para mim, ela tem que ser pública e de todos, é direito de todos, Concordo, então... 100%. Até nisso, mas é um caminho um pouco mais difícil, porque os cientistas, eles gostam de... Tem um egozinho, né? Isso que eu ia falar, é um ego muito grande, Exato. né? Mas acontece. Bom, meninos, eu quero muito agradecer vocês pela disponibilidade. Vieram de outras cidades para poder estarem aqui comigo. Então, eu agradeço muito. Quero agradecer ao meu público, aos meus seguidores, aos meus familiares, a todo mundo que apoia. E é isso. E aí, terminamos aqui o nosso primeiro episódio do Nath Terapia. Um beijo e até mais.